Bom dia, povo de Deus! Glória, hein? Mais uma vez, estou aqui dentro do meu lar, né? Quero compartilhar mais uma vez com essa família amada do Senhor que vai morar no céu. Um texto que Deus colocou no meu coração, né? E eu medito nesta palavra para mim, na minha vida, e tenho tirado a proveito, né? Uma palavra meia contraditória, né, em relação a muitas pessoas falam, muitas pessoas pregam e até mesmo ensinam, né? E infelizmente eu, dentro do esclarecimento, não é do Niral, da palavra de Deus. Eu medito nessa palavra um pouco diferente de muitas pessoas que têm falado e ensinam, como eu acabei de falar, né? Fiz um vídeo anterior falando sobre os anônimos, né? Na Bíblia, os anônimos que tiveram, que eu citei o nome de Obadias, né? Vídeo anterior, quem alguns irmãos que viram, né? Eu tirei o foco de Elias, que esse Obadias está dentro do texto de Elias, né? Esse homem morava dentro da casa do rei Acabe, com a Jezabel. E mesmo esse homem morando na casa do rei Acabe, ele fez a diferença ali. Uma grande diferença para o reino do Senhor. Um homem que poucos falam, ou não tenho visto alguém falar, né? O nome de Obadias, não é o profeta Obadias. Que eu falei a semana passada foi sobre esse homem. Dentro da casa do rei Acabe, ele escolheu, decidiu, porque a escolha somos nossas. Deus, Jesus, como ele foi na cruz, ele veio trazer isso para a gente, né? Para nós. A voluntariedade, a escolha, né? Que muitas pessoas reclamam por que está acontecendo, por que isso, mas é escolha. E Deus permitiu isso aí. Foi Cristo que permitiu. A voluntariedade. Ele não permite nem eu nem você pecar, mas você escolhe, né? E esse homem, na casa do rei Acabe, ele escolheu servir a Deus. Mesmo os outros lá fora, né? Tirando aqueles 7.000 homens, que também foram uns que não se dobraram o joelho, daquele povo todo, né? Aquela nação, vamos dizer assim, povo de Judá. Mesmo assim, o povo escolhido do Senhor, de Israel, mas teve aqueles 7.000 que não se dobraram o joelho lá fora, né? Ao Deus de Baal. E esse homem dentro da casa do rei Acabe fez a diferença também. A palavra nos diz que ele escolheu 50 homens, 100 homens. E levou para uma caverna, 50 e cuidou com água e pão daquele povo. Como aquele povo foi morto, né? Perseguido por aquele homem e por aquela mulher. O rei Acabe e Jezabel. Então foi um homem que escolheu servir a Deus. E isso eu me foquei naquele texto, nessa passagem. Então, se vocês quiserem meditar também na passagem desse homem, né? Um grande homem de Deus, né? Que eu vejo aí também. Elias falou que ficou só ele, não ficou só você, não, Elias. Ficaram os 7.000 e tem mais esse homem Obadias, na Bíblia, né? Que Deus relata. Então você vai profundeza mais nessa palavra aí, né? Falei também sobre os 4 leprosos, né? Que ficaram ali na cidade, do lado de fora do portão, porque ele era leproso, né? Na cidade de Samaria. Como os sírios cercou a cidade para poder passar aquele povo passar nessa cidade, né? Ninguém entrava, ninguém saía. E a palavra de Deus nos narra, os irmãos podem também crer nesse texto que eu quero ver, narra, foi uma grande prova que aquele povo passou ali. E Deus usou os 4 leprosos. Homem que ninguém dava nada por eles, estava fora da cidade, né? E Deus usou aqueles 4 homens, foram ele que trouxe o maná para aquele povo, né? O irmão vai também, eu falei no outro vídeo, quem não viu, mas vai na palavra de 2 Reis 7, né? Que vai falar toda a narração desse contexto que eu estou falando aqui, dos 4 leprosos. Uma passagem muito bonita para a gente ler e trazer para a nossa meditação. Que mesmo você estando lá achando que ninguém dá nada por você, você acha que você é um Zé Ninguém, né? Mas Deus tem algo para fazer com você. Basta você se colocar na direção. E esses 4 homens se dispôs a isso, né? Fazer a diferença, né? Então é uma passagem muito rica para nós tirar. Foi o texto que eu li a semana passada no vídeo, né? Falei aqui, tem uma tradição com os irmãos que me chamou a atenção. Não foi isso no meu caso, né?
que eu falei que há muitos voluntários, muitos anônimos, e falei nesse contexto que, infelizmente, há muitos obreiros dentro da casa do Senhor, pastores principalmente, que está na casa do Senhor, servindo a Ele, mas está simplesmente por causa do cargo. Já foi por interesse próprio, infelizmente, irmão, né? Já foram achando ele está preparado, fizeram teologia, fizeram tudo, né? Como os filhos de Jessé fizeram, né? Os 7 filhos de Jessé, né? Os 6, né? Quer dizer, que Davi estava fora, foi consagrado. Mas estavam lá os 6 filhos de Jessé, tudo preparado, consagrado, musculoso, fortão, né? E até o próprio Samuel foi enganado com aquilo. E hoje os filhos de Jessé estão ainda nas igrejas, né? A geração de Jessé expandiu ainda das igrejas, né? Homens que acham que está capacitado porque estudou teologia, porque fez isso, fez aquilo outro, né? E o Davi muitas vezes fica fora, né? Então, hoje, meu irmão, hoje tá muitas pessoas querendo ser visto. Então, tem muito, como eu falei, trouxe uma contradição com o irmão, quando um irmão veio a mim e me falou, né? E eu não falei, não, irmão, não foi por isso que eu falei em relação à contradição, nem tampouco, né? E contra ninguém. Mas, infelizmente, é a realidade. Há muitas pessoas hoje que é pastores, cargo ministerial. Se tirar esses cargos deles, infelizmente, não é julgar não, mas pode ser que essas pessoas se desviem, porque já foi com esse intuito, né, lá para dentro, né? Se perder o cargo ministerial por uma casualidade ou outra, pode ser que venha se desviar. Não quer ser voluntário, não quer ser anônimo, quer ser visto, né? Como não fala o nome da mulher, mas fala só a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Deus fala todas as coisas, ele não fala o nome dela. Que a atitude que ela teve, nem o nome dela colocou aqui não, colocou só a mãe dos filhos de Zebedeu, que foram pedir a Jesus, né? Para que, como ele subisse ao céu, né, que assentasse lá ao Pai, que colocasse uma à direita e outra à esquerda, os filhos dela, né? Olha que pedido essa mulher fez. Então, muito isso aí, irmão, pessoas querendo ser visto, querendo estar ali, né? E nós temos que ser notórios, ser visto, mas é como nós estamos nas trevas, que nós representa a luz, né? A palavra de Deus fala que nós somos como farol, né? Então nós temos que ser resplandecentes, mas meio as trevas, como o nosso caráter, com as nossas atitudes, com o nosso linguajar, né? Como não está vendo, não temos condição de falar, mas a sua atitude vai falar por você, né? Mas tem muitos que querem ser vistos. Foi o texto que eu falei, não foi para contradizer contra pastores. Eu tenho um pastor que eu amo, graças a Deus, eu respeito, né? Respeito meu pastor, que é direção colocada por Deus, né? Mas eu estou falando aqui em questão da briga, e infelizmente há muitas pessoas assim. Há até mesmo contradição com os pastores. Muitas pessoas aqui acham que não está servindo porque o pastor não consagrou ele, porque o pastor não colocou ele naquela posição que ele acha que merece, né? É isso que eu quis falar aqui, tá bom, meus irmãos? Mas hoje o texto que eu vim trazer hoje não é nada disso com voluntários nem anônimos, não. Um texto que eu venho trazer também, que é mais um texto meio polêmico em relação a alguns ensinamentos que tem dentro das igrejas, que eu tenho visto, né? E alguns irmãos têm abraçado. Eu não sei se por falta de conhecimento, porque a Bíblia nós todos temos, graças a Deus. Há quem diga que a igreja católica, eu não posso afirmar, porque eu nunca participei da igreja católica, né? Mas há quem diga que a igreja católica, os padres, não gosta muito dos seus membros, né, vamos dizer assim, né, os frequentadores, ter bribe, eu não sei se é verdade, pronto. Mas a nossa igreja, o nosso ministério, né, o meio evangélico, não tem isso. A primeira coisa que nós fazemos é doar bribe. Eu mesmo tenho o maior prazer quando uma pessoa, eu já doei, graças a Deus, né, estou aqui para me gloriar, mas é o maior prazer que eu tenho que uma pessoa vai a mim e me fala sobre uma bíblia, né? E é muito importante para a vida do cristão ter a palavra de Deus, não andar como cego, né? Ser guiado. Não, nós orientamos, o pastor orienta. Você que também como servo de Deus tem como orientar, né? Mas a palavra de Deus que ele tem que corrigir, né? Ela é alimento, ela é vida, né? Ela que nos leva ao céu, é a palavra de Deus, não é pastor, não é ministério, é a palavra de Deus. E esse contexto que eu estou lendo aqui é meio contraditório que eu falo, porque há muitas pessoas que vão nesse rol aí, desse lado, né? De alguns pastores, infelizmente, né, ensinamentos, que vai para esse contexto. E é um contexto bem claro na Bíblia, eu acho que não tem como enganar ninguém, né? E as pessoas, infelizmente, querem ser enganadas, porque quer se apoderar dos poderes.
que é um texto, vamos para poder o vídeo não ficar muito comprido, né? Que é um texto que está lá em Mateus, né? Por quê? Para já, esse texto tem um texto que está em 6, versículo 33, que é o primeiro a ser lido, né? Mas muitas pessoas lêem o segundo, primeiro, né? Que está cá já no 21. Então, lê primeiro o 6, sequência. Aí você vem até chegar o 21 e o versículo 22. Para poder você tirar por ver o que é que esse versículo 21, 22 está falando. Mas, primeiramente, você vai ler primeiramente o versículo 6. Porque o primeiro 21 que fala, é onde fala, tudo que pedir em meu nome em oração, crendo receberá. É o versículo, né, que está em Mateus, ele escreveu esse versículo, mas o próprio Cristo falando, né? Tudo que pedir em meu nome em oração, crendo receberá. E essa palavra é a realidade verdadeira. Jamais vamos contradizer contra a palavra de Deus. Ela é pura e real e verdade. A forma que é eu ou você muitas vezes interpretar texto da palavra de Deus de forma diferenciada, diferente, né? Então, tudo que pedir em meu nome, crendo receberá. Aí as pessoas entram aqui nesse contexto, como os pastores ensinam, é você pedir sua casa própria, pedir seu carro, pedir seu casamento, pedir, pronto, as demais coisas, materialmente falando. Não. E esse texto, vamos ver na palavra de Deus cá atrás, que ele não está falando de coisas materiais. Como ele fala em pedir aqui, em meu nome, ele não está falando aqui, irmão, em coisas materiais. Ele não está falando em coisas materiais. Como ele está falando pedir em meu nome, ele está falando, será que você, eu, como Niraldo, eu não preciso de receber algo do Senhor espiritual para trabalhar no reino do Senhor? Uma ferramenta, vamos dizer assim? Que existe várias ferramentas para trabalhar para o Senhor, né? Várias formas de trabalhar para o Senhor, ferramentas. E será que eu ou você não precisamos de uma ferramenta dessa? Esse pedido que Jesus está falando, que é aí onde ele entra cá nesse outro contexto que eu estou falando, entendeu? Do versículo, como eu quero conversar para você, já atrás, como ele fala cá no primeiro. Em 6, que ele fala, né? Primeiro que ele fala é isso aí, os irmãos vendo ficar no de 21, né? Mas primeiro que ele fala é o quê? No versículo 6, versículo 33. Eu vou ler aqui para os irmãos mais ver. Claramente na palavra de Deus, os irmãos vão entender. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra, segura essa palavra aí, irmão, que eu vou bater nessa palavra. Acrescentada. Acrescentou. Né? Um acrescente. Né? Os irmãos vão segurar essa palavra, que nós vamos. É nessa palavra daí que eu tiro toda a meditação desses dois contextos. Acrescentar. Mas as pessoas vão primeiramente no versículo 21. Ele não vai no versículo 6, 33. Ele vai no 21, não, 22. Buscai. Tudo que pedir em nome e oração, crendo receberá. E é verdade. Mas ele está falando aqui, buscai primeiramente o reino do céu. Então, como você entra no reino do céu, o que ele está falando você pedir é o reino. Então, buscai em primeiro lugar o reino do céu. Então, como você vai pedir aqui? Ele está te dando liberdade de você pedir. O pedido que ele está falando aqui é o reino, dentro que arma, ferramenta que faz para trabalhar no reino do céu. Muitas vezes tem pessoas que quer algo do Senhor que ele não tem, eu não sei, é cantar ou falar uma palavra, ou tímido, e Deus tirar aquela timidez dele, dentro. Uma forma de outra que você tem, de você trabalhar para o reino do Senhor. Eu não sei o que é que te limita a você trabalhar para o Senhor, mas nesse texto aqui ele está te dando liberdade a você pedir a Ele. Essa liberdade que Deus está te dando, para você trabalhar no reino. Aí, depois de trabalhar no reino, aí vem as coisas acrescentadas. Que é acrescentar, entendeu? Mas ele está te dando liberdade aqui, é você e eu pedir algo para que venha trabalhar no reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a demais coisa vos será acrescentada. Está entendendo, meus irmãos? Então, esse texto que eu leio aqui, eu aprendo muito com isso. Eu não estou aqui exortando ninguém.
Eu leio o texto aqui, graças a meu Deus, na minha casa, e está me ensinando, ela me ensina. Isso que eu estou compartilhando com meus irmãos, que é coisa que eu estou trazendo para mim. Esses ensinamentos, que como você pede algo para o Senhor, para trabalhar na área do Senhor, aí que Deus trabalha na sua vida. Só teve um homem na Bíblia que Deus permitiu, fez essa pergunta diretamente para ele, como todos nós sabemos, que foi com Salomão. Deus deixou Salomão aberto para ele pedir, deixou para ele escolher, quer dizer, né? Deixou isso aberto para ele escolher o que, que ele queria para a vida dele. Ali ele deixou aberto tanto material como espiritual. E ali ele não está falando só espiritual, não. Com Salomão ele deixou aberto mesmo. E Salomão escolheu o quê? Sabedoria. E através desse pedido que Salomão fez da sabedoria, se tornou o homem mais rico, mais poderoso, porque ele soube pedir. Ele pediu algo que acrescentou ao quê? Em primeiro lugar, ao reino do céu. Não vamos olhar agora para o outro lado depois de Salomão que aconteceu, mas nesse começo ministerial dele, o que deu da liberdade para Salomão, ele pediu o quê? Porção de sabedoria. E dentro dessa porção de sabedoria veio tudo. É esse tudo que Deus dá para mim, está dando para você, mas é depois que você fazer esse pedido, para trabalhar para o reino dele. Ferramenta para você trabalhar para o reino dele. Essa palavra que Deus está falando é claramente, mas não tem como o Miral está falando aqui, tá indo contradizendo contra o pastor, ou quer contradizer com pessoas que ensinam que as ovelhas têm que pedir casa, tem que pedir bem, tem que pedir isso, tem que pedir aquilo outro, escreve em papel, escreve naquilo outro. Infelizmente eu estou falando aqui, mas porque é algo que infelizmente eu não vou falar para você que eu vou contra o ministério, contra alguém, que eu não vou contradizer, eu não quero confusão, mas como eu vejo isso, estou vendo que está contra a palavra do Senhor. Que essa palavra é clara, buscar em primeiro lugar o reino do céu, o reino de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, o que é acrescentado, você não tem como pedir. O que acrescente, você não tem como pedir, eu estou acrescentando algo. E como você, meu irmão, você tem muitas vezes, nós temos até esse comunicar de falar, de pedir ao Senhor, mas como você direciona, a pedir o Senhor algo que venha acrescentar para você trabalhar na obra dele na seara, jamais ele não vai te dar o bônus. Coisas maravilhosas pode ser desfrutar na terra também. Mas buscar em primeiro lugar. Eu tenho uma filha, eu tenho um exemplo aqui em casa. Eu não gosto muito de trazer exemplo materialmente, principalmente de lá, do meu lar, mas é um exemplo que eu tenho aqui na minha casa. Eu não vou deixar de falar para vocês aqui. Que é em relação à minha filha. Eu tenho uma filha, filha única aqui, a minha filha que Deus me deu. E a Aline, toda a vida a Aline cresceu aqui, nós fazendo aniversário dela, ela foi crescendo e chegou a uma altura, como ela é criança, você dá o que você quer, Eu até mesmo passei logo no começo, passei um pouco despercebido nisso e achei que toda a vida ela era ser criancinha, E até uma altura eu tomei um choque, Eu comprava as prendas para ela, mas ela foi crescendo, chegou a uma altura que eu comecei a trazer prenda para ela, que ela falou, pai, para com isso, eu não quero isso. Então... Aí foi que eu fui acordar que já não era mais a minha filhinha, entendeu? Ela tinha a escolha própria dela também. Ela tinha seu desejo e eu digo, não, filha, a partir de hoje eu vou respeitar. E botei. Uma vez ou foi duas. Acho que foi uma vez ou foi duas. Me lembro, acho que foi 2 vezes. Foi uma televisão que eu comprei para ela errada, comprei rosa. E uma bicicleta também que eu comprei tudo assim rosa. Para mim tudo era rosa. Tava tudo bom para mim, Pronto. E para ela, você sabe que chega uma parte da adolescência, elas fogem disso. Mas o que eu quero falar aqui da Aline... É que a Aline chegou a uma altura da idade dela, que nós chegava para ela, toda a vida eu conversei muito com minha filha, eu converso muito com minha filha, graças a meu Deus. Porque a coisa que os pais têm que ser, não é só pai de correção, é pai ser amigo. E toda a vida eu gostei de ser amiga da minha filha, A minha esposa ser amiga da filha dela, Então, chegava a altura que eu chegava para ela e perguntava a mãe dela, nego, o que é que você quer? Que a gente faça o seu aniversário, o que é que você compra? E a Aline, toda a vida, ela nunca colocou a gente, vamos dizer assim, na parede. Não, pai, o cara disse, não, pai, isso não se preocupa com isso. Na altura ela não trabalhava ainda, ela só estudava, Não, pai, o senhor não se preocupa com isso. O que o senhor puder dar, se der para dar, se não der, não se preocupe. E como ela falava isso, aí nós ia buscar algo mais profundo ainda, para poder agradar minha filha. Por quê? Eu vi que a Aline, não me exigia nada.
Ela podia escolher, ó, pai, estou estudando, eu sou filha única ainda, tá? Nunca, nunca, nunca ela fez isso, né? Então eu com a mãe dela, nós tínhamos liberdade de chegar no final do mês, ó, nega, então esse mês agora nem vamos comprar não, vamos dar o dinheiro dela, comprava. Eu pegava o dinheiro, dava X, né? A minha esposa dava X também na mão dela, ó, filha, aqui está esse dinheiro, né? E no envelopezinho, e você vai e compra o que você achar melhor, o que você puder, né? Porque a Aline nunca foi, mesmo sendo uma filha única, que eu vejo falares aí que as filhas únicas são isso, aquilo, outro, minha filha nunca foi essa menina, graças a Deus, né? Então ela era prazeroso, toda a vida foi prazeroso ter minha filha, né? E um caráter que ela tinha, toda a vida teve, né? E eu abracei isso, um exemplo, e trago isso para um exemplo como cristão também, para com Deus conosco. E Deus da mesma forma. Entendeu? Você como procura buscar e deixa liberdade para Deus, que Deus ele sabe o que você quer. Ele sabe da nossa necessidade. E como você busca em primeiro lugar o reino dele, aí as demais coisas acrescenta tudo na sua vida. Tudo vai ser acrescentado na sua vida. Entendeu? Então, mas primeiramente o foco é o reino. Porque esse acrescentar aqui, meu irmão, é algo forte. Por quê? Porque como eu falei acrescentar, nós sabemos que Cristo ele foi morto, ele foi na cruz. O próprio Deus, né, como enviou o seu Filho, né, foi para a salvação de todos. Foi para a salvação, não foi para que fulano, Bertano, Ciclano tivesse casa própria, tivesse empresa, fosse isso, fosse aquilo outro. Amém se você tiver isso. Mas sabe que isso é um acrescente de Deus, é um bônus de Deus. Né? O pró do Senhor, como ele enviou o Filho dele, Deus como enviou o Filho, né? E ele foi na cruz e pagou o preço, né? Foi pela sua salvação, pela minha salvação. Foi isso que o itinerário de Deus, que todos nós vemos como propósito, e o de Cristo foi isso, né? A humanidade é de adorar Ele, né? Deus é a questão da adoração nossa. Só adoração em espírito é verdade. Olha a adoração, né? A adoração em espírito é verdade. Isso é a criação do homem, da natureza que Deus criou, do homem, foi para isso. Só adorar o Senhor, mais nada. E Cristo não, ele veio com um cargo pesado, que foi pagar o preço na cruz, sofrendo. Entendeu? Dores, cravos, entendeu? Chicotada, cuspe na cara, no rosto. Entendeu? Mas ele fez esse propósito. Mas para quê? Não, fulano ter a vida abundante aqui no Brasil, não sei aonde. Por quanto tempo você acha que você vai ter sua vida abundante? Por quanto tempo você acha que você vai viver? Porque a idade, meu filho, não quer dizer que é a idade sua que vai trazer a... Deus, ele fala que depois dos 70 anos já é cansaço e enfado, né? Mas quantas crianças nascem com problemas de saúde e outras vai no nascer já parte já, outras vai com 3, 4, 5, 10, 20, 15 dentro. Não tem, você não sabe qual é o momento. Então como é que você tem, né, esse foco, achando você que tem que ser aqui na Terra? Eu trago um exemplo, por exemplo, eu estou aqui em Portugal. Estou em Portugal. Olha a experiência maravilhosa que nós temos. Eu estou em Portugal, mas se eu tenho a intenção de voltar para o meu país, eu me considero que eu não sou de Portugal. Porque eu vou voltar para o meu país. Então eu tenho que granjear onde? A minha casa, os meus bens, o que eu tiver do meu dinheirozinho na conta tem que ser aonde? No Brasil. Porque eu vou voltar para o Brasil. A minha experiência, a minha esperança é voltar para o Brasil. Agora, aqueles que vêm para Portugal e querem viver só em Portugal, não vão voltar para o Brasil mais, ele compra tudo aqui, vende tudo aqui, né? É com Deus também a mesma coisa. Nós temos que granjear os nossos bens, é para onde a gente vai, para a eternidade. Para você não chegar, nem eu chegar lá com a mão vazia. É isso que nós temos que Cristo Deus está falando conosco aqui. Buscar em primeiro lugar o reino dele. Que aonde está o seu saldo bancário, é lá. O meu saldo bancário está lá. Porque muitas vezes eu acho que o meu saldo bancário está no Brasil, né? Ou aqui, e eu chego lá e decepcionado, não tem nada. E com Deus não, está lá guardado. Tanto se for o bem como o mal. Cuidado, né? Mas nós temos que guardar o nosso bem, né? Espiritualmente é com Deus, né? Então, se você temos certeza que vão morar no céu, vou fazer 55 anos, eu não sei se eu vou viver mais 10, mais 20, mais 15. Como é que a minha preocupação, Deus me cuidou até os 50 anos, quase 60 anos, será que Deus não vai me cuidar mais 10 ou 15 anos aonde eu estiver? Pô, meu irmão, você é muito hipócrita. Não vou dizer nem falta de fé, hipócrita, né? De não acreditar nesse Deus maravilhoso, né? Ah, eu tô com 50, agora tenho que cuidar agora da minha idade, da minha velhice. Pelo amor de Deus. Deus que criou, me cuidou da minha infância.
entendeu? Já fui picado por cobra, já tive acidentes, alguns de trabalho, coisas que eu tive, Deus me poupou, está cuidando de mim, me dando esse sustento aqui, que Ele tem me dado hoje, que é o acrescente, né? Tem acrescentado algo na minha vida que eu não sou merecedor, não. Ele tem acrescentado algo na minha vida, na minha família. Entendeu? E eu tenho se maravilhado por isso. Ah, Niraldo, você é pouco, então você quer muito pouco. Pelo amor de Deus, meu irmão. Eu tenho uma casa onde morar, independente que não seja de mim ou que não seja, mas Deus está me dando um sustento, um alimento. Se eu partir para a glória agora, a minha filha, a minha esposa vai ser cuidada por Deus, não é por mim, não. Eu sou limitado. Eu posso, Deus livre guarde, cair aqui e paralisar. E não mexer nem com os olhos. E quem vai cuidar da minha esposa e da minha filha? Eu estou aqui. Ele está vendo o corpo do Niraldo. Mas é Deus que vai cuidar de você, cuidar da sua família. Não é achando você que é os seus braços, as suas forças. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você está sujeito a isso também. Então, meu irmão, vamos botar nosso trabalho, né? Em primeiro lugar, é trabalhar. O que ele está falando você pedir aqui, peça algo que você venha trabalhar no Senhor. É impossível que nós não temos algo que nós queremos ser acrescentado para trabalhar no reino dele. É impossível nós não ter isso, né? Que todos nós queremos crescer, né? Crescer para poder fazer algo mais e mais para o Senhor. Então, essa liberdade que Deus dá para mim e para você aqui, é de você ter algo para fazer para a obra dele. E aí sim, aí vem com esse texto, confirma, aqui mesmo no 21 confirma, né? E tudo será acrescentado. Acrescentado. Acrescentado é o que, irmão? É aquilo que você ganha, né? Eu tenho o meu ordenado, meu patrão me entregou o meu envelope aqui, e na hora que eu abri o envelope, tem mais lá 100 euros, 200 a mais. Não interessa. Né? E eu vou ficar feliz porque ele me deu algo a mais. Né? Porque o meu salário eu sabia que ia ganhar. Mas aquilo ali foi algo a mais que ele me deu. Né? Que é chamado, né? Como a palavra de Deus fala aqui, ele acrescentou mais algo. Né? Então isso é coisa de mais glorificado nós somos ao Senhor cada dia, porque Ele tem acrescentado algo na nossa vida. É coisa que Ele tem acrescentado em todos os meios da nossa área, da nossa vida. Né? Então para de você, como Deus falou, ser um pidão. Né? Não, mas tem que pedir mesmo. Né? Ele tem que... Não, irmão. O que a palavra de Deus está falando aqui é o contrário disso. Ele está falando acrescentar. E o que acrescentar não tem o direito de pedir. O que acrescentar você não tem direito de pedir. É um acrescente. Porque o que ele fez, ele já pagou por você. Ele já te deu o seu ordenado, vamos dizer assim, né? A salvação está paga. Foi a salvação que ele veio para mim e para todos aqueles que crêem nele. Aquele que confia e crê no Senhor terá salvação. Então, esse acrescente aqui, é para aqueles que servem já o Senhor no reino. E ele não está falando nesse contexto aqui, por isso que ele não está falando para o ímpio. Ele está falando que é para os seus filhos. Aquele que serve a ele. Aquele que reconhece ele como seu pai. Né? Que é adotado por ele. Né? Você e eu somos adotados por ele. Então, a nossa herança que nós temos de desfrutar, está tudo preparado no reino. Então para de você se preocupar com as coisas da terra. Amém se você tiver sua casa própria, amém se tiver seu carro, amém que você tiver. Mas não, o propósito de Deus aqui na terra, meu irmão, é que nós vamos ser alimentados por Ele, mantidos por Ele. E que Deus venha abençoar a vida de cada um de nós. Que Deus venha nos dar graça e mais desejo de buscar, servir ao reino dEle. E as demais coisas vos será acrescentada. Não esqueça dessa palavra, acrescentada. É algo que eu e nem você e nem ninguém tem direito de pedir. Porque é algo a mais. É algo que você não tem por direito, mas está sendo acrescentado. Está tendo mais um bônus aqui você, esse mês. Está tendo mais um bônus aqui você essa semana. Eu não sei se é de saúde, eu não sei se é da casa própria, eu não sei se é do carro, mas ele está te dando mais algo para você. Mas você não tem direito de pedir. Peça primeiramente no reino do Senhor. Foi isso que Salomão pediu ao Senhor. Em primeiro lugar, ele pediu algo para acrescentar ao reino dele. E se tornou o homem mais poderoso, falando assim, ricamente falando, né? Em todos os meios falando. Então vamos partir para o reino do Senhor primeiro.
Que Deus abençoe a todos nós. O que Niraldo falou aqui não é porque eu vivo isso muitas vezes. Não, eu quero viver isso que eu acabei de falar. Algo que, como eu vejo isso aqui, eu tenho que ver, reconhecer que eu tenho algo que eu tenho que melhorar ainda mais com o Senhor. Tem falado verdadeiramente é comigo mesmo. Fica com Deus. Um forte abraço do seu irmão Niraldo em Cristo Jesus. Amém.